Olá, queridos, graça e paz vos sejam em tudo multiplicadas. Graças a Deus por mais essa oportunidade. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo aqui pelo nosso canal no YouTube, nosso canal da Demi no YouTube. Eu quero aqui fazer a proposta de toda segunda-feira deixar uma mensagem, deixar uma palavra, deixar um ensinamento, alguma coisa que venha abençoar e edificar a sua vida. Para tanto, hoje eu quero ler um texto da Palavra de Deus, no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14, que nos diz assim a palavra do Senhor. Na versão da Bíblia que eu tenho em mãos diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Salomão recebe uma resposta da parte de Deus quando da ocasião, da inauguração do templo, quando ele clama ao Senhor. Deus responde Salomão, e nessa resposta Deus declara, dentro dessa aliança, algumas coisas interessantes, alguns princípios para sermos abençoados. Quando você pega esse texto, você vê nesse texto duas partes. Você vê o que Deus requer do homem e então qual é a resposta de Deus a esse agir do homem. Como costumamos dizer, Deus muito mais reage do que propriamente ele age. Então nós temos aqui alguns princípios, algumas leis, algumas regras que Deus requer do seu povo para que ele então possa abençoá-lo. E a primeira delas é que o povo que se chama pelo nome do Senhor deve se humilhar. A palavra humilde, a palavra humilhação, dentro da sua etimologia, é uma palavra que vem do latim humus, que quer dizer pó, quer dizer terra. Humilhar-se quer dizer reconhecer que é pó, reconhecer que é cinza. Todo humilde é aquele que se sente como pó. Do latim humus deriva a palavra humanidade, deriva a palavra homem, não é? Pó, ou seja, humilde é aquele que sempre está por baixo. Você nunca vê o pó da terra por cima, a não ser quando a pessoa morre. Mas para quem está vivo, o pó sempre fica por baixo. Então, ser humilde é estar sempre por baixo, é reconhecer que os outros são maiores, que os outros são melhores. Isso não quer dizer com ter uma baixa autoestima, não é isso. Mas é reconhecer suas limitações, é reconhecer até onde você pode ir, o que você pode fazer e aquilo que você não pode fazer. Quando o homem se humilha diante de Deus, diz a Bíblia que Deus o exalta. O salmista, no Salmo 51, versículo 17, ele diz que é um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita. Aliás, se tem uma coisa que o Deus que tudo pode não pode, parece um paradoxo, uma contradição. O Deus Todo-Poderoso, será que tem alguma coisa que ele não pode? Segundo a Bíblia, uma das coisas que Deus não pode é rejeitar aquele que se humilha. Aquele que se humilha diante dele, Deus promete ouvi-lo. Então, quem busca pelo nome do Senhor, quem chama pelo nome do Senhor, quem tem o Senhor Deus como seu Deus, precisa ter como um princípio para a bênção a questão da humilhação. É preciso se humilhar. Outro ponto aqui é orar. A oração é o único meio deixado pelo Senhor Deus para sermos alcançados pela sua graça. Jesus disse em Mateus capítulo 7, pedi dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo que pede recebe, todo que busca encontra, todo que bate abrir-se-lhe-á. Observe como Jesus é seletivo, todo que bate, é quem bate que a porta se abre, todo que pede, é quem pede que recebe, todo que busca, é aquele que busca que recebe, é seletivo. Então, o que dá a entender pelo texto, aquele que não busca não recebe nada, que aquele que não pede não recebe nada, que aquele que não bate, a porta não se abre. Através da palavra de Deus, através da Bíblia, Deus se revela a nós, mas através da oração, nós como homens nos revelamos oficialmente a Deus. Então é preciso ter uma vida de oração, é preciso ter uma vida de conversa com Deus, é preciso ter uma vida de manifestação da fé. Aliás, se existe algum meio, algum mecanismo onde a gente consegue colocar a fé em prática, é através da oração. É através da oração. Porque você está falando com quem você não vê.
Está falando com aquele que você não sabe se está te ouvindo, a não ser pela fé. A oração é a fé sendo colocada em prática, é a fé saindo do abstrato para o concreto. Então precisamos orar. É através da oração que somos abençoados por Deus. A outra prerrogativa aqui é que precisa buscar ao Senhor. Orar e buscar. Buscar é ir atrás. Ir atrás não significa só orar, significa ler a palavra. Porque é através da Bíblia que nós buscamos a vontade de Deus, o querer de Deus, o propósito de Deus. Então não podemos só, aliás, ficar orando, né? Não podemos ficar só orando ou só nos humilhando. Precisamos ler Bíblia, precisamos estudar a Bíblia, estudar a Bíblia para saber a vontade de Deus. Precisamos ler. É através da palavra que temos a vontade de Deus revelada. Jesus, certa feita, disse aos saduceus: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Há pessoas que conhecem muito o poder de Deus, mas não conhecem nada das Escrituras. Há outros que conhecem muito das Escrituras, mas não conhecem o poder de Deus. Para ver um equilíbrio sadio, é preciso ter conhecimento da graça, mas também da palavra de Deus. Crescer na graça e crescer no conhecimento. É isso que vai fazer com que a gente possa alcançar as benesses, as bênçãos do Senhor. E por último, se converter dos seus maus caminhos. Interessante que orar a Deus até o ímpio pode. Buscar a Deus através da palavra de Deus até o ímpio também pode. Se humilhar, o ímpio também pode. Agora, se converter dos seus maus caminhos, aqui é que está o negócio. Aqui é que está a chave da bênção. É se converter. É aqui que declara quem serve a Deus e quem não serve. O dia que o ímpio se converter, ele deixa de ser ímpio. Então é preciso um arrependimento. A palavra arrependimento significa dar meia volta, mudar o curso, se voltar para Deus. É uma convergência. Precisamos, irmãos, a cada dia buscar o arrependimento, buscar a metanoia, uma nova maneira de pensar, um novo pensamento, uma nova mente. É preciso todos os dias nos concentrarmos para observar aonde estamos errando e procurar evitar errar novamente. Falhos todos nós somos, mas o pecado na vida do crente tem que ser um acidente de percurso, não pode ser algo provocado, não pode ser algo planejado. Um crente salvo em Cristo, alguém que nasceu de novo, tem que ser nova criatura, não pode ter mais prazer no pecado. A diferença da maneira como eu peco hoje, da maneira como eu pecava antes, é porque antes o meu eu antigo, o meu velho homem tinha prazer no pecado. Eu não tenho mais prazer no pecado. Eu peco porque eu sou falho, mas quando eu peco eu me arrependo, quando eu peco eu me humilho, quando eu peco eu busco a face do Senhor, eu busco a sua presença. Essa é a diferença do velho homem para o novo homem, para o homem novo. Então é preciso se converter dos seus maus caminhos. É preciso se voltar para a presença do Senhor. É preciso tomar uma posição com Deus a cada dia. Aí quando nós seguimos esses princípios, aí vem a outra parte, a segunda parte do versículo. Então, só aí depois, esse então aqui significa, é como se Deus dissesse, é a partir daí. Então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que Deus te abençoe, meu irmão, nesse dia. Que o Espírito Santo fale melhor o seu coração e que você possa atentar para essa palavra. Busque a face do Senhor, se arrependa dos seus pecados, ore, se humilhe e a bênção do Senhor vai te acompanhar. Que Deus te abençoe nesse dia, que Deus te abençoe nessa noite, nessa madrugada. Fique com Deus, graça e paz.